A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha amada irmã, que o seu dia seja repleto da luz que vem de Deus, que os seus passos sejam direcionados conforme o Espírito Santo te orienta e que todas as coisas boas do coração do Senhor te alcance. Quais são os frutos que você tem dado em todos os dias de tua vida? Qual é o esforço que você tem feito para glorificar a Deus com a sua existência? É bem verdade que temos uma missão aqui na Terra. Eu, você, todos nós temos. Muitos não conhecem, muitos não querem nem saber. Muitos até conhecem, mas ignoram. E hoje a palavra do Senhor virá até o nosso coração para nos lembrar que temos frutos sim para ser entregues ao Senhor em algum momento da nossa existência, que nós recebemos sim dons e prodígios, carismas, para que nós possamos agir com responsabilidade. Muitas pessoas, meu irmão e minha irmã, acreditam que estão prontas para novos desafios, acreditam que estão prontas para viver novas coisas, novas aventuras em sua vida, novos projetos, mas na verdade não conseguem dar conta do que Deus já lhe entregou. Nós temos vários ministérios em nossa vida, nós temos várias coisas que Jesus nos deu para que nós pudéssemos cuidar: a nossa casa, o nosso casamento, o nosso relacionamento para quem não é casado ainda, a nossa família, o nosso corpo. Tantas coisas são nos dadas por Deus para que nós venhamos a cuidar e muitas vezes negligenciamos, muitas vezes fazemos de qualquer forma. Eu sei que hoje em dia, meu querido irmão, minha amada irmã, nós temos muitas coisas a fazer, nós temos muitas tarefas, mas é preciso se priorizar primeiramente o que Deus nos deu para cuidar. Não adianta nós querermos fazer além se nem o básico nós damos conta. Pense nisso com carinho, pense nisso com muito amor, porque a palavra de Deus, ela chega ao nosso coração para fazer transformação. Talvez essa palavra chegue até o seu coração no momento que você está com a vida tão bagunçada, com a vida tão sem direção, não está tendo prioridade nas coisas, e Deus vem através desta palavra para te dizer: organize a tua vida, dê frutos com as coisas que eu te entreguei. Deus nos dá responsabilidades, meus irmãos. Não adianta querer além, se nem o básico nós conseguimos cumprir muitas vezes. Muita responsabilidade requer muito cuidado também. Deus pode nos dar o mais, mas é no mínimo que Ele quer que nós honremos o nome dEle. É no mínimo, primeiramente, que Ele quer que nós demos frutos para glorificar o seu santo nome. A palavra de Deus nos dirá: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós deveremos honrar o Senhor com todos os recursos que Ele nos deu, que Ele nos ofereceu, que Ele nos confiou. Tantas pessoas têm recursos sim para gerir as suas vidas conforme Deus orienta que seja feito, mas muitas vezes não querem, muitas vezes ignoram, muitas vezes fingem que não são com elas. Filho e filha, nós temos sim responsabilidades com o Senhor aqui nesta vida, nós temos muitas coisas para fazer para agradar ao coração de Deus. Não negligencie o que Deus te oferta para fazer. Cada um de nós tem um ministério para cuidar, ou se não mais
de um ministério para cuidar. Se Deus deu, Deus capacita. Não creia você que você está com muitas coisas para fazer, que se você tem tantas tarefas, tantas obrigações, tantas responsabilidades, que você não dará conta. Não existe isso. Deus deu, Deus vai capacitar. Nós precisamos sim clamar a graça que vem do céu, clamar o amor de Deus pela nossa vida, a misericórdia infinita que jorra do seu coração chagado, para que aí sim nós possamos fazer tudo o que precisamos fazer, contando com as forças do alto, não contando com as nossas próprias forças. A palavra de Deus também nos dirá: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Será que você está semeando pouco porque você está com preguiça, porque você acha que não vai dar conta, porque você acha que não é importante, porque você acredita que outras coisas na sua mente são mais importantes do que as coisas que Deus já te deu? Nós precisamos ter muito cuidado. Não adianta querer avançar o sinal, não adianta querer fazer as coisas além do que Deus já te deu, se você ainda não consegue fazer o que Deus já te deu hoje, o que Deus já vem confiando você realizar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 11 ao 28. Deus quer e precisa falar com você. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou, mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a
esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles. Trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho e filha, muitas vezes na nossa vida queremos mais e mais. É sempre automático, queremos uma coisa, conseguimos, depois que conseguimos aquela coisa, queremos outra e mais outra. Isso é natural do ser humano, mas precisamos entender que muitas vezes todos nós temos coisas mínimas que Deus nos dá para cuidar, seja de qualquer origem, e muitas vezes negligenciamos aquela coisa mínima porque não é o que queremos o máximo. Mas precisamos entender que Jesus vai dar mais a quem dê honra àquilo que já tem. A palavra acabou de dizer isso. Aquele que já tem muito vai ser acrescentado ainda mais. Se assim fizer com aquele muito que ele já tem, ou até mesmo com aquele mínimo, que muitas pessoas talvez ainda não tenham muito, tenham mínimo, se ele honrar aquele mínimo ou aquele muito que ele já tem, com toda a honra, toda a glória, para glorificar e agradar ao coração do nosso Deus, fazendo com que venha a ser bons frutos vindo dessas obras, Deus vai proporcionar mais. Então não adianta nós querermos mais, se nem o que Deus já nos deu, nós estamos conseguindo fazer. Muitas vezes queremos colocar o olho no grande, no milagre grande, na graça grande, no desejo grande, no sonho grande do nosso coração. Mas não vemos também que muitas coisas que já temos são desejos também de Deus para a nossa vida. E nós precisamos, com responsabilidade, cuidar de todas elas. Não queira avançar as coisas, meus irmãos. Eu sei que o nosso coração almeja muitas coisas também. O coração do ser humano, ele sempre quer mais e mais e mais. Mas muitas vezes esse querer mais nos cega espiritualmente. Olha para a tua vida hoje. Será que tudo que você tem na sua vida, todos os ministérios que você tem na sua vida, já estão alinhados para dar bons frutos a Deus? Será que não existem coisas em sua vida, em sua rotina, em seu meio, que precisam ser ajustadas com a sua dedicação, com o maior zelo da sua parte? Pense nisso, porque muitas responsabilidades será cobrado muito mais. Então queira dar conta do que você já tem para honrar e glorificar o nome de Deus, que muito mais Deus lhe dará. Gostaria muito de orar pela tua vida, gostaria muito de orar para que este equilíbrio que a palavra de Deus nos orienta a ter, venha te alcançar, venha te mostrar o caminho certo, venha te mostrar o que Deus quer para você. Se for possível, feche um pouco os seus olhos, acalme o teu coração, eleve o teu pensamento ao nosso Senhor, porque é Ele que faz transformação na nossa vida. Ora sim, ora comigo. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante da vossa presença, meu Deus, para lhe pedir ajuda, para que nós possamos enxergar de verdade quais são os frutos que nós precisamos ainda te dar, Senhor, com a nossa vida, quais são os ministérios que muitas vezes estão esquecidos em nosso meio, quais são as coisas que precisamos realmente ter mais zelo, mais amor, mais responsabilidade e muitas vezes não estamos tendo, Senhor. Nos dê essa sabedoria de enxergar cada um de nós nas nossas vidas, nas nossas rotinas, o que precisamos dar mais ênfase, o que precisamos nos preocupar mais ao ponto de dar o nosso melhor. Tudo que é nos dado por Ti, Jesus, são recursos para que nós venhamos a produzir frutos para a Sua vinha, que nós possamos ter esse senso de responsabilidade, que nós não queremos ser pessoas gananciosas, querendo sempre o mais, sempre o além,
se na verdade tem muitas coisas ainda que precisam ser endireitadas, inclusive o nosso coração. Como o nosso coração precisa ser cuidado, meu Senhor, para lhe louvar, para lhe glorificar mais, para agir conforme o Senhor nos ensina. Como nós precisamos ser exemplo para as outras pessoas, como precisamos cuidar de muitos ministérios internos na nossa vida. E muitas vezes queremos que aquele milagre de tanto tempo do nosso coração se realize, se na verdade não estamos muitas vezes preparados. Nos dê essa orientação de vida, Senhor. Nos dê esse olhar apurado para que nós possamos gerir a nossa vida aqui e não possamos ignorar a vossa palavra. A vossa palavra nos dirá assim: digam aos justos que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto de suas ações. Que as nossas ações, Senhor Jesus, possam ser dignas de ter uma boa colheita, que nós possamos ter ordem de prioridade na nossa vida. Não venhamos a nos deslumbrar com o maior, se o mínimo que muitas vezes o Senhor nos dá, não conseguimos cuidar direito, Senhor. Que sejamos justos o suficiente para que as nossas boas obras possam ser entregues dignamente no momento que o Senhor a nos solicitar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Filho amado, filha querida, cuida já do que o Senhor te deu, para que Ele possa te dar muito mais. Se for possível para você, coloque assim: os meus frutos serão dignos de apresentar a Deus. Tenha certeza, se você perseverar no mínimo, o máximo Ele te dará, porque Ele capacita a quem Ele escolhe, e você não ficará sozinho não. Cuide do seu mínimo, cuide das coisas que Deus já te deu, e o mais Ele te entregará. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir.